Brasil, os trabalhadores que contribuem para a Previdência Social têm direito à aposentadoria após atingir determinada idade ou tempo de contribuição com o INSS. Para os homens, a idade mínima é 65 anos e para as mulheres é 60. De acordo com dados oficiais, até 2020, o país deve ganhar quase 5 milhões de aposentados. E para entender melhor, então, esse tema que recebemos aqui no estúdio, o advogado Carlos Moura e Terezinha Grotti, professora aposentada. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para a gente aproveitar para tirar as maiores dúvidas, que existem em relação ao tema aposentadoria. Carlos, e a gente começa querendo saber, na tua percepção, as pessoas elas estão realmente se preparando para esse momento? O Brasil ele tem entrado, até por dados oficiais do IBGE, ele tem entrado já quase num organograma como se fosse um país desenvolvido, com a população aposentada, a população mais velha, quase tanto quanto a população economicamente ativa. O que a gente nota muito, até para quem trabalha com isso, é que as pessoas elas têm uma certa preocupação em simplesmente parar de trabalhar e acabam não se preparando psicologicamente para aquele período da aposentadoria. Esse é nosso conhecimento prático que a gente tem de lidar com esse tipo de pessoal. Como foi para a senhora, então, dona Terezinha? A senhora se preparou para a aposentadoria psicologicamente ou até mesmo, sempre trabalhando, com carteira assinada ou não? Como foi para a senhora? Na minha época, quando eu entrei no magistério, em 1953, já era preocupação de todos os professores, já na época dos que entravam, se preocupavam com isso. E era interessante porque, naquela época, nós tínhamos garantia. A gente tinha garantia de aposentadoria. E depois, então, por isso facilitou. E a gente estava despreocupada, porque sabia que, com o tempo, a gente ia se aposentar. Agora, eu toda a vida me preocupei, durante o processo em que eu trabalhei, de sempre melhorar também, de usufruir todos os direitos que a gente tinha, É que nem sempre as pessoas têm esse tipo de orientação realmente, Carlos? Como é que deve ser o planejamento, então, desde quando a pessoa ingressa no mercado de trabalho? O que ela tem que cuidar? A maior preocupação que a gente nota, assim, que, diferentemente da dona Terezinha, é que as pessoas simplesmente querem parar de trabalhar porque ou estão cansados ou porque chega numa idade física que tu não tem mais condições de trabalhar. E essa situação que as pessoas, hoje, que a gente nota, não estão acostumadas, não estão preparadas, porque aquele momento, aquela ruptura em que tu vinha trabalhando, tu tinha uma rotina, tu tinha uma ocupação e simplesmente tu passa a não ter mais aquela rotina. E essa situação que acaba, às vezes, gerando transtornos, às vezes até doenças psicológicas, depressão, essas coisas, em decorrência dessa falta de rotina que as pessoas mantinham e que, de repente, tomam um baque por não ter mais aquela rotina. E daí as pessoas não estão preparadas para aquela rotina que elas tinham, desculpa até estar insistindo muito nesse termo, mas simplesmente elas não têm mais aquela obrigação de levantar tal hora e ir para o trabalho, e daí acabam perdidas sem sabendo o que fazer naquele período que tu tinha a tua jornada de trabalho. Por isso que eu digo que essa organização psicológica, às vezes, é a preocupação maior que a gente precisa hoje para o aposentado. E, cara, a dona Terezinha até pode dar um depoimento em relação a isso, dona Terezinha? Posso falar sobre isso? Claro, com certeza, por favor. É o seguinte, muito bem colocado o que ele colocou. Eu tive colegas que não viam a hora de se aposentar. Então, porque podia se aposentar com 25 anos, professores. Então, eu tenho colegas que se aposentaram com 25 e agora choram as pitangas que ganham pouco. Eu fui até o fim da carreira, tive também uma promoção por mérito, aproveitei tudo, então, e também optei por 44 horas, que a gente podia também trabalhar mais. A gente podia trabalhar em 44 horas. Daí aproveitei. E falando sobre ele, que lá no Promaior está cheio de gente que se aposentou e depois não ficaram até doentes, como ele falou, gente com depressão e tudo. Então, eles procuram o nosso Promaior para a gente reanimá-los de novo a tomar uma rotina de novo, porque é muito importante, porque a gente é feita para trabalhar e não para descansar. Promaior, que é um serviço aqui que o Unicinos presta, então, para pessoas de terceira idade. Carlos, atualmente, então, a aposentadoria por tempo de serviço tem como requisito 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos para a mulher. Quando atingir esse período, então, como deve se encaminhar a aposentadoria dessas pessoas? Esse requisito que tu colocaste para nós, a gente chama de regime geral, que seria o regime obrigatório para todo aquele trabalhador que tem carteira de trabalho assinada. No caso, a gente difere um pouquinho, por exemplo, da situação da dona Terezinha. Mas o procedimento padrão é se encaminhar até uma agência da Previdência Social, do INSS, com sua carteira de trabalho, e no momento em que tu entrega a tua carteira de trabalho, se puxa os dados que tem no CNIS,
que é uma base de dados nacional de todos os tempos de contrato de trabalho que tu tens ativo e que tu contribuiu com o INSS. Automaticamente se faz o cálculo do tempo de serviço que tu tem de contribuição. Não tendo nenhum óbice, o deferimento vem administrativamente mesmo lá na própria agência do INSS. Esse seria o dever ser, né? Esse é o procedimento padrão. A gente sabe que tem muitas pessoas que enfrentam dificuldade no momento de solicitar a apoentadoria. A dona Terezinha não é o caso dela, mas, por exemplo, pessoas que trabalharam um tempo na zona rural, por exemplo. Às vezes, para comprovar que tiveram esse tipo de trabalho, também tem essa dificuldade. Isso acontece bastante, né, Carlos? Sim, isso é bem corriqueiro. Até, especificamente, essa é uma modalidade de trabalhador, de assegurado especial, e que não só com trabalhador rural, mas com às vezes, qualquer trabalhador, até trabalhador do regime geral. Às vezes, tu pega uma empresa, por exemplo, que não contribuiu, uma empresa que já declarou falência lá atrás e não registrou o contrato de trabalho no INSS. Aquele período, às vezes, falta 2, 3 anos que tu já tem como, bom, eu trabalhei, estou com a carteira assinada, está tudo certo. Tu chega no INSS e acaba ganhando um indeferimento. E esses indeferimentos até não são raros. Até a gente tem uma prática de que o INSS parece que ele é voltado a te negar os pedidos que tu faça. E justamente por isso que entra a nossa atividade como representante do cidadão e procurar o judiciário para corrigir essas lacunas que, às vezes, o INSS dá um indeferimento, às vezes, por uma coisa, algum equívoco que eles têm como normativa dizer não. Então, a gente procura o judiciário para corrigir essas falhas. E se a pessoa trabalhou a vida inteira sem registro, ela tem direito de se aposentar? Depende. Porque o que acontece? Tu pode ter trabalhado, como a gente chama frio, né, popular frio, mas tu pode ter pego aqueles carnês de autônomo e ter contribuído. Essas contribuições te fazem ingressar no regime geral e tu comprovando os 35 anos de contribuição, tu pode te aposentar perfeitamente. Agora, se tu não tem nenhum tipo de contribuição, aquele teu tempo de serviço não vai adiantar de nada. E quais são as regras, então, hoje em dia, para a aposentadoria do brasileiro, tendo em vista o fator previdenciário? Essa é uma discussão que, até hoje, ela deixa o trabalhador de cabelo em pé. Porque, só a título de exemplo, assim, para a gente dar uma elucidada, se tu começa a trabalhar com 15 anos, 16 anos, tu completou os teus 35 anos de contribuição, tu vai chegar em 51. O fator previdenciário ele leva em conta a tua idade, a tua expectativa de vida de acordo com o IBGE e um cálculo das contribuições que são feitas. Então, tu te aposentando com 51, que tu cumpriu aqueles teus 35 anos de contribuição, tu tem ainda mais uma longa jornada pela frente de vida ativa, que a gente diz na expectativa de vida. De acordo com o IBGE, parece que está em 78, se eu não me engano. E, por causa disso, o fator previdenciário ele acaba te diminuindo o valor do teu benefício que tu teria por direito de provento. E, às vezes, acaba não sendo benefício para ti te aposentar tão novo, justamente por causa da pecúnia que tu receberia muito pouco para te sustentar. Como a dona Terezinha comentou que alguns colegas acabaram se aposentando cedo demais e depois esse valor aí ficou complicado para viver só com ele. Verdade. Isso até no serviço público, não só no INSS. Dona Terezinha, a senhora atua voluntariamente no Promaior aqui na universidade, mas lá quando a senhora se aposentou, já pensava em fazer algum tipo de trabalho, em continuar atuando? Sim. Bom, primeiro me aposentei para cuidar de netos. Depois que os netos, que eu cuidei dos netos, né? Aí eu me dispus, fui convidada a dar aula na Unicinos, no Promaior, e aí eu logo me engajei e já estou em seguida, fazendo trabalho voluntário. E é o que eu digo para muita gente, mesmo se aposento, continue e faça um trabalho voluntário. Tem tanta coisa por aí que pode ser feita, né? E é muito importante isso para o ego da pessoa, para tudo. E mesmo que não seja um trabalho voluntário, pode encontrar alguma outra atividade, né, Rodrigo? Sim. Que a pessoa, enfim, talvez seja um sonho antigo, de fazer algum tipo de atividade, ou até mesmo continuar naquilo que já fazia antes. Pois é, Carlos, como é que funciona isso, né? Essa pessoa, ela se aposenta e continua trabalhando depois, ela tem que pagar ainda INSS, alguma coisa desse tipo? Normal. Os contratos de trabalhos que são assinados depois da aposentadoria, eles têm a mesma validade como um contrato de trabalho normal, se tu não tivesse aposentado. Ele tem direito a benefícios também, então? Não, aí é a diferença, porque o INSS não permite acumulação de benefícios. Então, no momento em que tu já está aferindo a aposentadoria, tu não pode acumular ali com nenhum outro benefício, com exceção do auxílio doença acidentário, que é aquele acidente de trabalho que ocorre durante
um contrato de trabalho, e daí quem encaminha e quem deve aqui encaminhar esse benefício é o empregador. Então, essa é a única exceção que a gente tem, porque quem dá causa é o contrato de trabalho, não é o trabalhador. Mas o contrato de trabalho assinado depois de aposentado, ele tem as mesmas regras que um trabalho anterior. INSS e descontos iguais, como se fosse um contrato normal. Um outro tema que a gente ouve muito falar é a questão da desaposentação, mas nem todo mundo entende realmente como é que ela funciona. Explica pra gente, Carlos. Hoje, a desaposentação, ela não é pacífica ainda na jurisprudência brasileira, mas é um instituto que serve para quê? Um exemplo. Que nem nós estávamos conversando de um trabalhador que se aposenta com idade baixa, que teria ainda uma boa vida ativa ainda, com uma mão de obra farta, e que, com o fator previdenciário, acaba recebendo um benefício muito baixo. Tu te aposentou, te arrependeu, quer voltar a trabalhar, o que tu faz? Tu pede a desaposentação, tu volta a trabalhar, tu abre mão daquele benefício, e aquelas contribuições, aquele período que tu está trabalhando de novo, aquele acaba tudo rendendo para ti por uma futura aposentadoria de novo. Aí o que acontece? Acaba deixando de incidir fator previdenciário, acaba melhorando as tuas contribuições, de repente tu pega até um emprego que tem um salário maior, tu vai conseguir um benefício de aposentadoria com um provento maior, acaba te beneficiando mais lá para frente. No caso, por exemplo, da dona Terezinha, se ela, depois de ter cuidado dos netos, ela quisesse voltar a trabalhar, ela teria que pedir desaposentação, aí ela seria realocada numa escola na função que ela estava fazendo. Entre as suas amigas, dona Terezinha, muitas delas decidiram trabalhar depois da aposentadoria? Como é que é? Não, muitas não. Tem algumas só, sabe? Porque muitas têm, por exemplo, cuidam de netos e outras coisas em casa, marido, etc. Mas algumas todas trabalham com a gente também, e tem algumas que fazem trabalho voluntário. Eu tenho um grupo de ex-colegas, professoras, não do Promaior, de grupo à parte nosso, que nós fizemos sempre um happy hour todas as terças. Que bacana. E ali quase todas estão com trabalho voluntário ou uma outra atividade. É muito raro ter uma que não faz nada. Desse grupo que eu te falei, de ex-professoras. Agora, assim, mas a grande maioria, todo mundo quer ficar em casa. Nossa, mas eu digo, vão para fora, vão para a rua. Eu toda a vida trabalhei em 3 turnos, como é que eu vou ficar em casa agora? Eu não aguento. É um grande exemplo, dona Terezinha, exatamente, né? E, Carlos, para ter direito, então, à aposentadoria integral ou proporcional, é necessário o cumprimento do período de carência, né? Como é que funciona isso? Na verdade, esse período de carência ele é mais para questão de benefícios previdenciários. Para aposentadoria, a gente tinha ali, para antes de 94, aquele período quando mudou para plano real, a gente tinha o pedágio, que a gente chama. Até é um período assim, bem controverso, que é bem complicado até de eu te dar uma regra, porque ele é muito específico para cada classe. Sim. Trabalhador que tem periculosidade é um cálculo feito de uma forma, o trabalhador que tem insalubridade é uma forma diferente. Então, o que a gente aconselha sempre para trabalhadores que têm contribuições, que são filiados ao INSS antes de 94, sempre procurar a consulta de um profissional antes de encaminhar os papéis no INSS. Carlos, há também vários tipos de segurados, não é mesmo? Tem como você explicar para a gente? Sim, tem justamente essa distinção que nós estávamos conversando, porque o trabalhador ele é enquadrado de acordo com a função que ele exerce no contrato de trabalho. Até, inclusive, hoje, tem uma obrigatoriedade do PPP, que a gente chama, que é o Perfil Profissional Previdenciário, que enquadra as funções do trabalhador durante o contrato de trabalho. Por causa daquelas funções, tu é enquadrado de acordo com a tua função. Além disso, tem a questão do trabalhador rural, que nem a gente trouxe antes, que é um trabalhador especial, que justamente pelo fato de ele trabalhar no interior, na zona rural, a prova ela é mais difícil de produzir, então ele tem um regramento um pouco diferente. Anteriormente, a gente tinha também, nessa modalidade especial, as domésticas, que daí agora com a PEC nova que elas ganharam uma classe definida, elas já acabaram deixando de ser especial, começaram a ter o regime geral. Então, isso tudo depende muito, por exemplo, o caso da dona Terezinha, que como ela é concursada, ela é funcionária do Estado, ela é servidora pública, ela também tem um regime próprio, que seria o diferente do regime geral do INSS, com definições próprias, com descontos próprios, tempo próprio de aposentadoria, que difere daqueles 35 anos que o Rodrigo tinha me perguntado. Então, cada função que tu exerce, ela tem um regramento diferente.
Bom, e muitas pessoas são seguradas também, né? Elas acabam sofrendo golpes ou fraudes também. Como cuidar isso, na verdade, né? Para que isso não aconteça, para as pessoas não caiam nessas armadilhas? Isso é decorrência daquilo que nós conversávamos do teu planejamento para aposentadoria. Porque o que acontece? Antes de tu te aposentar, tu tem que mais ou menos ter uma ideia dos teus objetivos, do que tu vai fazer depois de aposentado. Porque, por exemplo, tu não pode te aposentar com 2 salários mínimos e querer passar... vou passar 3 meses do ano em Las Vegas, jogando nos cassinos de Las Vegas. Com um benefício de hoje de 2 salários mínimos daria R$ 1.500, é humanamente impossível. Impensável. Em 2003, o Lula, fomentando a economia, permitiu o desconto em folha direto de empréstimos. Em 2004, esse benefício foi estendido para pensionistas. Então, qual é o grande atrativo do crédito fácil? Os juros, que é muito baixo. Então, tu consegue ter essa facilidade de vender o crédito a um preço mais razoável. Então, acaba sendo uma barganha muito fácil de tu vender esse crédito. Aí tu pega um aposentado que é despreparado, pega aquele crédito disponível com facilidade. Aí tem muito aquela questão dos pastinhas, que a gente chama, que são aquelas pessoas que vão oferecendo, vão atrás de ti, vão na tua casa e acabam te... Convencem essas pessoas, né? Todo momento insistindo para tu pegar aquele valor. A senhora conhece alguém que tenha Posso já dar uma sofrido? opinião, que na minha turma tem muitas assim. Ah, é? Os filhos obrigam os pais a fazerem os empréstimos. Tem gente que já não tem mais nada para receber. Impressionante como tem. Então, tem umas que vão se queixando e nós aí levamos para o Conselho de Idoso para resolver essa situação familiar, que é em família. Obrigam os pais a fazer Às vezes o não é empréstimo. nem uma pessoa de fora mesmo, é uma É, pessoa da família. família, né? A maioria, a pessoa da família. Que pena que isso aconteça, com certeza, dona Terezinha. Mas para a gente poder encerrar essa conversa, a gente queria que a senhora deixasse, então, uma dica, enfim, para quem está passando por esse momento de estar se aposentando. O que a senhora diria para essa pessoa? Eu diria o seguinte, que complete, por exemplo, no meu caso de concursada, que complete o tempo, porque 30 anos de serviço, a gente pode ter até 30 anos de serviço, ali termina, daí depois não tem mais vantagens. Eu aconselho que os professores façam isso. Agora, outras pessoas assim que cuidem bastante, né, das atividades. Que tenham realmente um planejamento, né, para poder viver com qualidade de vida mais para frente, para poder usufruir realmente, né, desse tempo que seja bom para todo mundo. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada.